Bom, pessoal, o mais importante dessa aula seria entendermos o significado das classes e ordens, tá ok? A gente vai trabalhar aqui com o sistema de numeração decimal, que também é conhecido como o sistema indo-arábico, porque foi criado pelos hindus e difundido pelos árabes, e ele também é conhecido como sistema de numeração decimal posicional. E a gente já vai entender mais essa última quando entrarmos ou conversarmos um pouco sobre as ordens, tá ok? Então, para isso, a gente precisa saber o que é um sistema de numeração, não é isso? Sistema de numeração, eu posso falar para vocês que é o seguinte, é um conjunto de regras que utilizamos para representar os números, tá ok? O sistema que a gente está trabalhando aqui agora é o decimal, porque a gente acaba utilizando a base 10. Aí você deve estar se perguntando, mas como assim base 10? Olha só, base nada mais é que a quantidade de símbolos que a gente acaba utilizando para representar os números, tá ok? Então, na base 10, no sistema de numeração decimal, a gente acaba utilizando 10 algarismos, que vocês aí no caso já conhecem, né? Que vai de 0 até o 9. O 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e o 9, tá ok? Existem outras bases, como por exemplo a base hexadecimal, que além de utilizarmos os 10 algarismos que já conhecemos, utilizamos aqui também as letras A, B, C, D, E e F. Perceba que a gente tem aqui 16 símbolos, 16 algarismos para formar os números, tá ok, pessoal? Aqui vale lembrar a diferença entre número e algarismo, tá ok? Os algarismos a gente utiliza para formar os números. Por exemplo, estaria errado eu ir ao banco mudar os números da minha senha bancária. Então, eu vou ao banco para mudar os algarismos da minha senha, porque a minha senha bancária ela não forma um número, ela não expressa uma quantidade. Número, pessoal, expressa quantidade, medida, ordenação, tá ok? Então, é interessante a gente entender bem essa diferença, beleza? Bom, então, o que seria as ordens e as classes que organizam os números? Pessoal, primeiramente a gente vai falar aqui das ordens, tá ok? Depois a gente fala das classes e logo após a gente vai fazer dois exercícios aqui para entendermos bem como isso pode ser cobrado em uma questão de vestibular, em um concurso público, tá ok? Então, vamos lá, vamos entender o que significa, né? Qual o significado das ordens. Olha só, pessoal, ordem nada mais é que a posição que o algarismo ocupa em um número. Então, exatamente isso. A ordem nada mais é, ou as ordens, né, são as posições que os algarismos ocupam em um número. Então, por convenção, elas são crescentes da direita para a esquerda. Para a gente entender bem, vamos utilizar aqui o número 222. Então, eu vou utilizar aqui o número 222, tá ok? Então, esse número aqui, perceba que ele tem 3 algarismos iguais, não é isso? Então, olhando à sua direita, o 2 que está na extrema direita, ele está ocupando aqui a primeira posição, ou seja, está ocupando a primeira ordem. Tá ok, pessoal? Então, esse primeiro 2 aqui está ocupando a primeira ordem. O 2 que está mais no meio aqui, ele estaria ocupando a segunda ordem. O terceiro 2 aqui estaria ocupando a terceira ordem, né? O 2 que está mais à esquerda aqui. Tá ok, pessoal? Essas ordens aqui, elas têm nomes especiais, né? Elas possuem nomes especiais. A primeira ordem, a primeira posição é a ordem das unidades, a segunda seria a ordem das dezenas e a terceira a ordem das centenas, tá ok? Aqui estaria uma das facilidades de se trabalhar com esse sistema. Olha só, observe que o 2 que está aqui no meio, que está na segunda ordem, ele representa um valor maior, certo? Ele tem um peso maior que o 2 que está na primeira ordem, você não concorda? Isso aqui é muito interessante a gente entender a diferença, né? Ou conhecer, se você não conhece ainda, os algarismos, eles possuem 2 valores posicionais. Então, ele tem o valor relativo. O que seria o valor relativo? É o valor que ele assume dependendo da posição em um número. Então, dependendo da posição que ele está no número, ele vai ter um peso, um valor diferente, tá ok? O 2 que está na segunda ordem, por exemplo, aqui, ele representa 20 unidades, não é isso? Enquanto que o 2 que está na primeira ordem representa apenas 2 unidades simples. Não é isso, pessoal?
Você consegue aí entender bem essa diferença? Fica fácil entender que o 2 que está na terceira ordem, ele é 10 vezes maior que o 2 que está na segunda ordem, porque ele aqui está representando duas centenas, tá ok? Então, é muito interessante a gente entender isso. Esse valor, que vai depender da posição que ele ocupa no número, a gente chama de valor relativo, tá ok? Enquanto que o valor absoluto é o número de unidades simples que representa, e não vai depender da posição. Se você pegar um algarismo qualquer, né, e olhar ele isoladamente, a quantidade que ele representa, isso sim é o valor absoluto. Então, é interessante a gente entender esse significado das ordens, saber que elas possuem esses nomes especiais e que ela tem essa importância, a importância de dar um peso diferente para os algarismos, dependendo da posição que eles vão ocupar em um certo número, tá ok? Então, essas ordens aqui, se o número aqui fosse maior, então esses nomes especiais aqui iriam se repetir. Isso aí a gente já vai ver quando falarmos das classes, tá ok? Um outro detalhe muito importante, vale frisar, vale lembrar aqui, pessoal, é que esses números, como eu falei, eles possuem valores diferentes dependendo da posição, foi o que a gente falou. Então, esse 2 aqui, o peso que ele tem, ele representa duas unidades simples. O 2 que está na segunda ordem, ele representa duas dezenas, certo? Então, aqui a gente teria 2 vezes 10. Ele é 10 vezes maior ao algarismo que está na primeira ordem. E esse 2 que está na terceira ordem, ele representa duas centenas, não é isso? Então, observe que 222 poderia ser representado pela soma dessas três expressões aqui, tá ok? Então, 222 poderia ser escrito da seguinte maneira. A gente poderia ter aqui 2 vezes 100, não é isso? Então, 2 vezes 100 mais 2 vezes 10 mais 2. Então, vamos ter aqui ó, 2 mais 2 mais 2. Só que o que a gente vai ter aqui, o primeiro 2 valendo duas centenas, não é isso? Aqui a gente teria duas dezenas e aqui a gente teria duas unidades simples. Então, observe que um número, é interessante a gente enxergar que um número ele pode ser representado dessa maneira. Aqui estaria a sua forma decomposta. Tá ok, pessoal? Isso aqui é muito interessante para a gente resolver alguns problemas de matemática. Beleza? Então, vamos descer mais um pouco aqui e vamos falar das classes. Olha só, a classe nada mais é que o agrupamento das ordens, tá ok? Então, vamos escrever aqui o que a gente vai trabalhar agora. As classes são os agrupamentos das ordens e, por convenção, a cada 3 ordens, ou seja, a cada 3 algarismos, a gente forma uma classe. Para isso, vamos pegar aqui o próprio 222. Melhor, vamos pegar o número maior. Vamos pegar aqui o número 2.222.222 222 unidades, tá ok? Então, perceba que a gente tem um número aqui bem grande e a classe, como eu falei para vocês, ela nada mais é que o agrupamento das ordens. Olhando da direita para a esquerda, cada 3 algarismos, a gente forma uma classe, tá ok? E as classes, elas são divididas por esse ponto. Você já deve conhecer esses pontinhos, certo? Então, a cada 3 algarismos, a gente forma aqui, a gente utiliza um pontinho. E esse ponto serve para separar as classes. Então, aqui, na primeira classe, da direita para a esquerda, certo? Sempre lembrando disso. Da direita para a esquerda, a primeira classe seria a classe das unidades. Então, aqui a gente teria a classe das unidades. A segunda classe seria a classe dos milhares. Show de bola, né? Então, a classe dos milhares. E a terceira classe aqui que está incompleta, ela só tem um algarismo na classe, ela seria a classe aqui dos milhões, tá ok? Observe que se o número fosse maior, teríamos aqui as classes dos bilhões, trilhões, quatrilhões, tá ok, pessoal? Então, isso é muito interessante a gente entender, pois isso aqui serve para a gente ler os números, por exemplo. Então, para escrever por extenso o nome de um número, ou ler um número, a gente utiliza, né, a gente fala o nome do número que está na classe, seguido do nome da classe. Então, a gente tem aqui 2 milhões, 222 milhares, no caso aqui a gente acaba utilizando o radical 1000, não é isso? Então, 2 milhões, 222 mil, 222 unidades. Então, isso aqui é muito interessante para a gente ler os números e também escrever os mesmos por extenso.
E lembrando aqui, perceba que esse número é maior que o anterior, 222. Então, aqui a gente teria a ordem das unidades, dezenas, centenas. Aqui a gente tem as unidades de milhares, aqui, tá ok? As dezenas de milhares, centenas de milhares, unidades de milhões. Então, perceba que vai se repetindo aqui as ordens, tá ok? Então, isso é muito interessante e vamos agora para os exercícios. Vem comigo. Bom, aqui teríamos um problema bem simples. O próximo ele foi cobrado em vestibular. Eu aconselho você tentar fazer sozinho aí, depois você pode pausar o vídeo, depois tentar ver a resolução, tá ok? E ele diz o seguinte, o primeiro problema diz o seguinte, o número 1358 tem quantas centenas? Bom, observe que esse número ele tem uma unidade de milhar, estaria aqui, certo? Então temos aqui uma unidade de milhar. Temos também 3 centenas, estaria expresso pelo algarismo 3 aqui. Então, a gente tem 3 centenas. Temos também 5 dezenas e 8 unidades. Eu parei aqui porque ele quer apenas a quantidade de centenas que possui esse número. Beleza, pessoal? Então, olha só. Observe que a gente tem 3 centenas, então já vamos contando aqui. E aqui a gente tem uma unidade de milhar. Perceba que 1000 tem 10 centenas. Então, 1000 nada mais é que 10 centenas, não é isso, pessoal? Então, a gente tem aqui 10 centenas que, somadas a 3 centenas, formam, no total, 13 centenas. Então, 1358 possui 13 centenas. Tá ok, pessoal? Então, um exercício simples, mas é interessante a gente entender bem essas perguntas, tá ok? Bem interessante, né? Eu deixaria como exercício também para vocês descobrirem quantas dezenas possui esse número, beleza? Vamos agora para a próxima questão. Bom, aqui a gente tem um problema de vestibular, um problema mais elaborado, e ele diz o seguinte, ó, um número tem 2 algarismos, sendo y o algarismo das unidades e x o algarismo das dezenas. Se colocarmos o algarismo 2 à direita desse número, o novo número será... Então, observe que a gente tem algumas alternativas aqui, que está parecendo ser a forma decomposta de um número, tá ok? Então, a gente precisa primeiro escrever esses números. Olha só, a gente tem aqui o algarismo y, que representa o algarismo das unidades, então a gente vai escrever aqui. Então, aqui a gente tem o y, e a gente tem o x, que representa o algarismo das dezenas, não é isso? Então, ele estaria aqui na segunda ordem, na segunda posição. Então, lembrando que a ordem ela é crescente da direita para a esquerda, não é isso? Então, o y ele é das unidades, então ele estaria mais à direita. Beleza, então aqui a gente tem um número, e esse número ele se transformou em um novo número com 3 algarismos agora, onde o 2 estaria ocupando a ordem das unidades, não é isso? Então, a gente tem aqui o novo número, podemos escrever aqui esse novo número com uma outra caneta aqui, vamos utilizar essa caneta ao cor azul. Olha só, então a gente tem aqui o novo número que seria XY2. Beleza, então agora a gente tem um novo número com 3 algarismos. O novo número, observe que o 2 está ocupando a ordem das unidades, não é isso? A ordem das unidades. O y está ocupando a ordem das dezenas e o x estaria aqui ocupando a ordem das centenas. Então, se a gente for representar esse número aqui na sua forma decomposta, você deve concordar comigo que esse número seria igual a x multiplicado por 100, não é isso? Então, a gente teria aqui x multiplicado por 100, mais y multiplicado por 10, pois ele está ocupando a ordem das dezenas, não é isso? Então, teríamos aqui y multiplicado por 10, e o 2 ele representa aqui a unidade simples, não é isso? Então, a gente pode somar aqui com 2 e poderíamos deixar assim mesmo. Então, perceba que a gente tem aqui, e eu utilizei esse pontinho aqui meio centralizado, que representa produto, tá ok? A multiplicação. Beleza, pessoal? Então, esse pontinho aqui centralizado, e é diferente do ponto que separa as classes, esse pontinho representa produto, uma multiplicação. Então, x vezes 100 é a mesma coisa que 100 vezes x. Eu estou falando isso porque a alternativa correta aqui seria a letra C, se você observar, só que está escrito de uma outra maneira. A gente teria aqui 100 vezes x mais 100 vezes y, melhor dizendo, 10 vezes y. Eu falei que o y estaria na posição das dezenas e acabei copiando aqui 100, mas seria 10 vezes y,
mais 2. Então, com isso a gente finaliza aqui a nossa primeira aula do curso. E se você gostou, compartilhe, curta o vídeo, se inscreva no canal para ficar atualizado, tá ok, pessoal? Nos vemos na próxima aula, beleza? Então, até mais e bons estudos. Valeu! Muito bem, então na aula passada eu estava te mostrando aqui exatamente nesse quadro, e eu te mostrei como é que a gente faz a leitura de um número, não importa o tamanho do número, fica fácil quando você divide esse número nas classes. E falei também que existem, separando as classes, você vai dividir as classes de 3 em 3, começando da direita. E aí nós temos a classe das unidades, a classe dos milhares, a classe dos milhões e a classe dos bilhões. Pessoal, a regra é muito simples. Ó. Sempre vai existir o simples, ó, a unidade, a dezena e a centena. Por exemplo, se eu tiver na classe dos milhões, unidade, dezena e centena. Se for unidade, é o número. Por exemplo, é um exemplo aqui. Vamos pegar esse aqui que é mais fácil. Então, eu estou na classe dos milhões. Então, ó, unidade, dezena e centena. Aqui no caso, unidade 3, 3 milhões. Aqui, dezena, 8, 8. No caso, dezena, né? 80 milhões. E aqui, centena, 200 milhões. Então, é simples, sempre é unidade, dezena e centena. Unidade de milhar, unidade... né? Então, dependendo da classe que você está. Se você estiver na classe de milhar, unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. Se você estiver na classe dos milhões, unidade de milhão, centena de milhão, dezena de milhão, centena de milhão. Se você estiver no bilhão, e assim sucessivamente. Tudo depende da classe que você está, ok? Então, continuando. Vamos ver aqui, ó. Consideremos os números que estão no destaque aqui no quadro. Então, eu tenho, por exemplo, 2. Ó, aqui, observa que nós já fizemos aqui a separação. Aqui é um número aqui, por exemplo. Ó. Como é que você ia ler esse número aqui? Veja que eu separei aqui já em 3. Ó. Aqui no caso, ó, aqui eu tenho aqui a classe de quê? Das unidades simples. Aqui a classe dos milhares. E aqui a classe dos milhões. Então, como que eu leria esse número aqui? Veja, aqui eu tenho 20, ó, 20 mais 5. Então, 20 mais 5. Aqui, ó, eu tenho o quê, pessoal? Eu tenho 700 mais 50. Sempre aquilo que eu falei, ó. Só que aqui eu estou em quê? Na classe dos milhares. Então, eu coloco 700 mais 50 mil, porque eu estou na classe dos milhares. E aqui eu tenho o quê? Eu tenho 2. 2 o quê? Milhões. Então, eu estou na classe dos milhões. Como que eu leio? 2 milhões, 750 mil e 25. Fácil, né? Se eu tivesse aqui mais um exemplo, ó. Eu tenho aqui esse número aqui. Veja que eu dividi em 3, eu dividi de 3 em 3. Então, aqui eu tenho, como é que eu leio isso aqui? Ó? Eu leio 600, né, mais 40. Como eu estou na classe das unidades simples, eu não coloco nada aqui na frente. Agora, aqui eu estou na classe de quê? A classe dos milhares. Então, eu tenho quanto aqui? Eu tenho 104. Eu tenho 100 mais 4. 104. Só que aqui é a classe de quem? Dos milhares. Então, eu coloco na frente 1000. 104 mil. E aqui, ó, eu estou na classe de quem? Aqui eu estou na classe dos milhões. Então, eu tenho como aqui, ó, 200 mais 80 mais 3. 200 mais 80 mais 3. O quê? Milhões. Eu coloco milhões na frente, porque eu estou na classe dos milhões. Aqui eu tenho o quê? Na classe dos bilhões. Aqui é quanto? 6. 6 o quê? Bilhões. Então, como é que eu leio aqui, ó? 6 bilhões, 283 milhões, 104.640. É isso aí, simples, né? Mais um exemplo aqui para a gente fechar. Ó, aqui eu tenho 254, nada, porque eu estou na classe das unidades simples. Aqui eu estou 000, 0 o quê, pessoal? 1000, então não tem 1000 aqui, no caso fica então como? 5 milhões, 5.254. Então você observa que fazer a leitura de um número é muito simples, desde que você obedeça aí essa ordem. Separa de 3 em 3, aqui você coloca nada na frente, aqui você coloca 1000, aqui na classe dos milhares, na classe dos milhões você coloca milhão, na classe dos bilhões você coloca bilhão e assim sucessivamente. Então, observa agora como fazemos para representar um número usando algarismo, né? Então eu tenho aqui, ó, 23.058.
Então eu tenho aqui, ó, 23.000. 23.000 significa o quê? 2 dezenas de milhar mais 3 unidades de milhar. 58, ó, 58. É 5 dezenas, ó, 50, ó, 5 dezenas mais 8 unidades. Então, eu separando aqui, eu tenho, ó, quantos milhares eu tenho? 2 dezenas e 3, né? Então, eu tenho 23, ó, 23. Aí eu tenho as unidades simples, ó, eu tenho 58. Então, tá aí, ó, eu represento dessa forma. De novo, ó, 23.058. Aqui eu tenho 2 dezenas de milhares mais 3 unidades de milhares. 58, eu tenho 5 dezenas simples mais 8 unidades simples. 23.058. Muito simples, ó. 5.120.600. O que é que eu tenho aqui, ó? Eu tenho 5 milhões, é igual ao quê? É igual a 5 unidades de milhão, certo? 120 mil é quanto? 120 mil é 1 centena de milhar mais 2 dezenas de milhar. E 600 é 6 centenas. Aí você faz aqui, ó, você coloca milhões. Quantos milhões eu tenho? Tá aqui, ó, 5 unidades de milhões. Milhares, quantos milhares eu tenho? Eu tenho 1 centena e 2 dezenas. Então fica como? Assim, ó. Tá? Sempre tem que ter os 3. Se não tem nenhuma unidade, completa com 0. Se não tem nenhuma centena, completa com 0. Se não tem nenhuma dezena, completa com 0. Se não tem nenhuma centena, completa com 0. Igual eu fiz aqui, ó. Aqui eu não tinha nenhuma centena, certo? Então, como eu não tinha nenhuma centena aqui, eu completei com 0, ok? E quantas unidades simples? Eu tenho 6 centenas. Então, eu tenho 6, ó. 6 centenas. Tá aí, ó. Como eu não tenho nada aqui, né, em dezenas simples, nada em unidade simples, completa com 0. Fica, portanto, 5.120.600. Pessoal, pratica isso aí e você vai ver como é muito fácil você fazer a leitura de qualquer número. Se você for analisar, dificilmente uma prova vai cair esse tipo de coisa. Mas esse é o tipo de assunto que, se você perder, é aquele assunto que você não se perdoa. Por quê? Porque é de tão simples que às vezes a gente simplesmente ignora e a gente às vezes não deixa passar, não quer aprender, tá? Então tá aí. Nesse caso não há necessidade de fazer nenhum mapa mental para esse tipo de assunto, porque esse assunto ele é meio trivial. Então você apenas entende. Dificilmente você precisa memorizar alguma coisa. Beleza, pessoal? Então aqui nós ficamos com este assunto. Eu vou fazer então alguns exercícios para você, né? Para você ler alguns números. Os exercícios eles vão estar escritos, eu não vou precisar debater deles. Então, um abraço e até a próxima.